11 horas 27 minutos no horário de Brasília, fim de jogo, fim de papo no Allianz Parque, empate entre Internacional e Palmeiras, Palmeiras e Internacional 1-1, jogo que foi modorrento por quase todos os 90 minutos, mas no finalzinho, com a emoção do pênalti do Galhardo e do gol do Luiz Adriano, tivemos pelo menos um respiro de futebol no fim da partida. Empate entre as duas equipes, o Inter segue líder do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras na parte intermediária da tabela. Bruno Camarão, resultado justo esse empate no fim do jogo, por tudo que foi construído, e o que esperar de Internacional líder do campeonato e desse Palmeiras que vai cambaleando e que outrora tinha os suspiros do Dudu, agora tem os gols de cabeça tirados da cartola do Luiz Adriano. Foi assim na final do Paulista e está sendo assim no Campeonato Brasileiro, Camarão. É isso, né? Foi assim contra o Fluminense, entrou bem no segundo tempo diante do Bahia e mudou o panorama do jogo. Um jogador que é essencial, que joga praticamente todos os jogos durante todo o tempo. E precisou respirar no fim de semana para voltar à ativa hoje. Mas foi pouquíssimo municiado. Foi um jogo muito ruim, de maneira geral, produzido por Palmeiras e Internacional. O Inter, com uma série de mudanças, manteve o padrão, né, adotado pelo técnico Eduardo Cudê. Num paralelo direto com o Luxemburgo, para quem acompanha futebol, observa que tem um trabalho sedimentado ali. Você vê treino, você vê ideias sendo, né, aplicadas, a despeito de o Inter não ter sido brilhante, né, e levou pouco perigo ao gol defendido pelo Everton durante o jogo inteiro, em comparação com o Palmeiras, que jogava em casa, tinha basicamente a sua força máxima e não conseguiu fazer quase que nada. Finalizações a torto e a direito, sem levar nenhum perigo ao gol defendido pelo Lomba, e nós tivemos, né, quase 90 minutos de um jogo absolutamente modorrento. Palmeiras com um sistema defensivo bem sólido, Internacional da mesma maneira, tentando uma ou outra estocada, mas fato é que a partida caminhava para um 0-0, até que surge, né, um lance polêmico, para mim, pênalti a partir da nova configuração de entendimento desse tipo de lance, mão na bola dentro da área da maneira como foi, o Luan estendendo bastante o braço, mesmo tendo uma rebatida equivocada, a bola sobraria para o Thiago Galhardo e acho que tudo isso foi levado em consideração. O Thiago Galhardo, que entra no segundo tempo, faz o gol que daria uma condição muito especial para o Internacional na tabela de classificação, mas que, convenhamos, né, não fazia jus à produtividade, né, porque o Internacional não jogava para ganhar o jogo, achou o gol e o Palmeiras na sequência respondeu 2 minutos depois, uma resposta que poderia ter sido, não uma resposta, mas uma ação inédita, um início, algo proativo, protagonizado pelo dono da casa, mas que não consegue fazer contra o Inter, contra Bahia, contra Goiás, contra Fluminense, contra ninguém. O Palmeiras tem jogado mal contra quase todo mundo, porque não tem ideias arejadas, porque não tem um trabalho desenvolvido, porque não tem melhora. Foi campeão paulista em cima do maior rival, evitando o que seria um grande vexame? Ok, essa ressaca já passou. O Palmeiras já teve um dia de euforia em meio à pandemia. A vida segue, o Campeonato Brasileiro tá aí e os confrontos são duríssimos e o Palmeiras não consegue jogar, não consegue melhorar. Eu acho que o Palmeiras vai lutar na parte de cima da tabela pelo olhar macro. Você observa um nível aplicado no futebol brasileiro baixíssimo. Então o Palmeiras pega hoje o líder da competição e consegue fazer um jogo de igual para igual. E vai conseguir fazer com quase todo mundo. A exceção talvez de um Flamengo excepcional que nesta noite conseguiu fazer um jogo gigante, mas que também não tem sido o padrão do Mengão, também sob nova gestão. O Palmeiras, para melhorar, precisa de muita coisa. E eu, sinceramente, não sei se essa comissão técnica, chefiada pelo Luxemburgo, vai conseguir. Teve o achado do gol de empate graças à figura de 2 caras espetaculares. O Gustavo Gomes, que é um monstro atrás, praticamente não se equivoca e salva muitas bobagens dos seus companheiros, foi à frente e conseguiu servir o Luiz Adriano, que iniciou a jogada fazendo um belo trabalho de pivô e depois uma cabeçada se antecipando ao pobre Rodinei, que não tinha como sustentar a marcação de um jogador desse gabarito. O Luiz Adriano é excepcional, o Gustavo Gomes também, o Everton é um goleiro fantástico,
E o Palmeiras, a partir daí, tem apenas alguns jovens valores em potencial, outros jogadores em baixa, gente que foi contratada e não responde, como é o caso do Rony, e muita coisa gera dor de cabeça ao fã alviverde. É isso, Luiz Teixeira e amigos da Band News FM. O Palmeiras precisa melhorar demais. O Internacional eu vejo num caminho um pouco mais seguro ali, em direção ao norte, iluminado. O Internacional hoje joga mais bola que o Palmeiras, mas hoje acabou empatando por 1-1.